sou a Beatriz, tudo bem com vocês? Bom, no primeiro vídeo do meu canal eu vou falar sobre como foi pra mim vir pro Japão, qual foi a minha reação pra saber que ia vir pro Japão. Desculpa se ficar muito longa, que é muita coisa pra falar, eu acho. Bom, eu tô aqui no Japão faz 2 anos. Eu fiz 2 anos agora em março, dia 4. E quando eu soube que eu ia vir, nossa, foi muito complicado. Porque eu estudei a vida toda no Brasil, na mesma escola, entre aspas, né? Estudei dessa segunda série na mesma escola, com as mesmas pessoas. E quando, eu lembro até hoje que quando eu fui falar pros meus amigos, a gente tava numa roda, assim. Claro que alguns amigos já sabiam, meus amigos à parte, mas eu falei, eu vou pro Japão. Aí eles não acreditavam, eles ficaram tipo, o quê? Só que aí, com o tempo, as pessoas foram se acostumando que aquilo mesmo ia acontecer. Até eu, né? Tive o processo de adaptar a minha mente que eu ia sair do meu país. E quando nós viemos, nós chegamos aqui, nós quatro, eu, minha mãe, meu padrasto, minha mãe e eu, né? Nós não ficamos com conhecidos. Tipo, tem gente que a gente conhece aqui, tem meu avô, tem uns parentes e tal. Só que nós não ficamos com eles, tipo, nós não ficamos próximos, sabe? Nós fomos pra outra cidade. E essa cidade onde nós fomos é bem interior, sabe? Porque pra você que tá assistindo e acha que Japão é Tóquio, Japão não é só Tóquio, tem outros lugares, tá? E lá era bem interior pra onde nós fomos, era perto de montanha e Hatake, que é. E aí nós fomos pra lá. Só que, tipo, lá era muito interior mesmo. Se eu acho. Onde eu moro eu já acho interior comparado às outras cidades que eu vou, lá era bem mais. E aí, nós chegamos lá e tava só nós quatro. E aí eu já falei assim, nossa, cheguei no Japão, né? Porque até então eu tava aqui com minha tia e tal, com a minha madrinha, só que minha ficha não havia caído ainda. E aí, quando eu fui pra lá, quando eu desci do avião, eu falei assim, agora eu cheguei no Japão. E olha que eu tava aqui fazia já 3 dias já. Eu ainda não tinha caído a minha ficha. Porque quando eu cheguei aqui foi todo um choque, porque eu já conheci gente que eu nem sabia que existia da minha família. Tipo, prima, tia, tipo, tia de sangue mesmo eu conheci. E pra mim eu ficava. Não, pra vocês terem noção, quando eu cheguei e eu conheci esse pessoal, meu processo foi muito lento. Eu fui cair minha ficha que eu tinha conhecido gente da família depois de umas 2 semanas que eu comecei a conversar com esse pessoal, sabe? Porque no dia seguinte que eu cheguei, eu já conheci eles, que foi uma tia e umas primas. Só que eu não só tava assim, só tava lá, naquele lá, mas minha cabeça tava nem sei onde. E aí, é, eu não eu não conhecia eles e pra mim já foi tipo, como assim, né? Tipo, tem gente da minha família aqui, é muito estranho isso e tal. Porque eu não sabia, realmente eu não sabia. Eu sabia do meu avô, mas. Ok. E aí tá, e nós fomos pra essa cidade. E eu, minha mãe, meu padrasto e meu irmão não sabem japonês. Se eu e meu irmão não sabe nada agora, muita coisa, a gente não sabia nada antes. E aí nós fomos pra lá. E tudo você tem que usar o Nihongo. Tudo, absolutamente tudo. Óbvio, né? Assim como no Brasil, pra você fazer qualquer coisa, você tem que conversar, é a base da conversa. E minha mãe não tinha telefone. Óbvio, tinha acabado de chegar no país, não tinha telefone. Eu também não. Ninguém tinha telefone, ninguém sabia falar a língua e tava todo mundo lá, solto. E aí, minha mãe já ficou preocupada pelo fato de ser um pouco longe da minha tia. Porque, tipo, ela não sabia, a primeira vez que tava vindo pra cá, a gente não sabia nada. E aí lá no dia seguinte, minha mãe foi na prefeitura pra resolver a questão de escola. Que a gente ia estudar em escola japonesa, eu e meu irmão. Só que cada um ia estudar numa escola diferente. Totalmente diferente. Tipo, meu irmão ia andar 40 minutos pra um lado, eu ia andar 40 minutos pra outro. Então, sim, é totalmente diferente. E aí, quando minha mãe foi na prefeitura, ela falou que o pessoal lá já ficou um pouco assustado. Não por ela ser estrangeira ou algo do tipo, pelo fato dela ser uma estrangeira com filhos grandes já, que meu irmão já estava com 10 anos, já ia fazer 14. E aí eles falaram, nossa, primeira vez, faz tempo que não vem estrangeiro com filhos pra cá. Vai ser um pouco complicado pra sua filha e pro seu filho. Porque na escola não vai ter ninguém pra traduzir nada pra eles. Eles vão ficar lá, mas eles não vão saber nada, não vão entender nada. Minha mãe já ficou meio preocupada, porque assim, ela sabia que a gente não ia saber o japonês, só que a mulher que arrumou os papéis pra gente, que arrumou emprego pra minha mãe lá,
ela disse que na escola teria uma pessoa para traduzir as coisas no começo, durante uns meses, que na escola ia ter uma pessoa para fazer uma adaptação. Sim, tem esse tipo de escola aqui no Japão, sim, mas não onde a gente estava. Onde a gente estava era ou você sabia japonês ou você sabia japonês. E aí minha mãe falou assim, ué, mas me falaram que tem uma escola aqui chamada Kakehashi e tal. Aí eles falaram, sim, tem, mas não é aqui, é lá da onde a senhora acabou de vir, que era onde minha madrinha tá, onde nós moramos agora. E aí minha mãe falou, olha, como eu faço? Aí eles falaram, você pode colocar seus filhos, só que eles não vão entender nada. Eles não vão saber de porcaria nenhuma. E aí minha mãe falou assim, então não vou fazer o cadastro agora, né? Porque japonês assim, se você assinou um papel, você tem que cumprir. Em todo lugar deveria ser assim, mas no Brasil já é um pouco assim, né? E aí, minha mãe já falou, não vai ter como vocês começarem a estudar aqui agora. Beleza. Beleza, escola, beleza. Tava de boa, não queria estudar mesmo. Só que, quando eu fui sair a primeira vez sozinha, eu e meu irmão, a gente foi numa loja de conveniência. Eu olhava pra todo canto, e eu via, assim, as pessoas conversando, eu ficava muito perdida, muito perdida. Nossa, eu tava num choque de 3 dias já, porque eu não fazia a mínima ideia do que tava acontecendo. Só que aí, tipo... não se ilude achando que no Japão dá pra você usar o Google Tradutor. Não dá, gente. Não traduz nada igual. Nada mesmo. E aí, eu e meu irmão, a gente ficava, nossa, que diferente, né? Você entra numa loja, assim, numa loja de conveniência, tipo aquelas lojas de beira de estrada, só que é totalmente diferente do Brasil. O pessoal já te fala obrigada por estar entrando na loja, fala bem-vindo, etc. Um monte de coisa. E isso foi, quando eu cheguei aqui, foi isso me assustou um pouco. Me assustou um pouco também no japonês. Que japonês é muito educado mesmo. É diferente do Brasil, né? Que as pessoas não têm o costume de estar falando obrigado, desculpa, por favor, toda hora. Mas aqui não. Toda hora, assim, a pessoa encosta em você, ela fala desculpa, ela fala 1000 desculpas, cara. Ela fala desculpa. Claro que em japonês, né? E, tipo, tem todo um negócio. E eu ficava, nossa, pra que fala toda hora desculpa, não precisa e tal. Aí minha prima que ela tem essa mania, ela ficava, ai, desculpa. Ela falava desculpa por estar falando desculpa. Eu dava até um lugar, ela falava Luciano, não. E aí, beleza. A minha ficha tinha caído, a do meu irmão também acho, né? Que ele era mais novo, ele nem sabia o que estava acontecendo. Só sabia que ele tinha parado de ver os amigos dele. E aí, eu me lembro que quando eu fui comprar coisa pra comer, eu queria provar de tudo, né? Coisa assim, só que eu sou fresca demais pra comida. Aí eu comprei uma coisa lá e eu já me assustei porque tinha aqui tem negócio de moeda de yen, que é moeda de 1 centavo, né? Mais ou menos. De 1 centavo. E tipo assim, aqui lá no Brasil, né? Se sobra tipo 1 centavo só, eles não te dão um troco, aqui eles te dão um troco de 1 centavo. Aí eu, direto aí a loja, eu ia embora assim, e a mulher vinha atrás de mim falando, ei, tá aqui o seu troco, né? Tipo, de 5 centavos. Por exemplo, 3 centavos, que eu não tinha. 3 ienes, né? No Brasil não tinha costume. Meu Deus, tiro. E aí, bom, é claro que foi chocante pra mim chegar. Assim como eu sei que quando eu voltar pro Brasil eu vou me assustar de novo. No Brasil nunca queria, tipo, passar numa faixa e falar assim, tipo, baixar a cabeça é a maneira deles falarem obrigada. Eu automaticamente já passei, já fiz assim. Só que, gente, eu parei e pensei, nossa, quando que eu farei isso no Brasil? Nunca. Por quê? Porque brasileiro não é assim. Brasileiro, você passa, se você demorar ali da buzina pra você sair da frente, né? Fala, sai daqui. Mete o xingamento. Mete palavrão lá, né? Então, tipo, foi muito diferente pra mim. Só que assim, como na minha cabeça tava que a gente ia ter que se acostumar aqui. Na minha cabeça tava isso, porque a minha mãe e minha padrasta estavam aqui, eles iam ficar aqui e não iam embora. E aí eu coloquei na minha cabeça, quando eu entrei no avião pra São Paulo, que eu saí de Goiânia, eu coloquei o pé. Eu falei, bom, agora eu vou ter que me adaptar. Porque eu tava na cabeça que eu ia conviver só com japonês, que eu ia ficar só com japonês, tipo, ser amigo só de japonês e tudo mais. Só que, tipo, foi totalmente diferente, sabe? Claro que foi muito complicado quando a gente chegou, até pelo fato da gente ter ido pra outra cidade, como eu disse, só que não é assim, sabe? Eu fui convivendo com gente que cresceu aqui, que nasceu aqui, só que fala a minha língua, então, assim, eu fui tendo mais noção das coisas, né? E
Mas eu ainda me assusto um pouco às vezes, quando eu vou pra Tóquio mesmo, assim, eu vejo assim como o japonês se comporta e eu fico tipo, nossa, que legal, às vezes ou legal, às vezes não, né? Mas eu acho que tudo de novo é bom. Depende. Pra mim foi bom vir pra cá porque a minha maneira de pensar sobre algumas coisas ficou totalmente diferente, sabe? Sobre tudo. Pra mim, eu tinha um pensamento muito fechado em relação ao Japão. Ai, japonês lá no Japão é só japonês? Não tem nada e é só Tóquio. Eu também pensava que Japão era só Tóquio. Tipo, maneira de dizer que tipo, era só cidade grande, né? Mas não, e eu vi que, tipo, não tem só japonês, aqui tem muita variedade de. Como fala? Esqueci o nome. Meu Deus. Nacionalidade. E tanto que eu me estranhei, tanto, porque minha primeira amiga daqui, minha primeira amizade que eu fiz no Japão, sem ser gente da minha família, foi uma paquistanesca. Não sei se fala. Não sei se fala assim, gente. Se estiver errado, desculpa. Mas foi uma menina do Paquistão e, tipo assim, eu mantenho contato com ela até hoje. Pra mim isso foi surreal, entendeu? Surreal. Isso foi na escola japonesa, quando eu fui num tempo. Depois eu faço um vídeo contando algumas histórias da escola japonesa, porque japonês é japonês, né? Sempre apronta alguma. Brasileiro é brasileiro, sempre apronta alguma coisa, né? Eu aprontava, porque eu era mais velha de lá, então. Mas é isso foi só uma introduçãozinha mesmo. Eu ainda não sei direitinho sobre o que vai ser os vídeos do canal. Porque eu tenho muita coisa em mente, mas eu não sei o que fazer. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa se ficou longo, não sei. Nem sei quanto tempo deu na Bíblia, não tá mostrando. Mas é isso, muito obrigada. E até o próximo vídeo.